Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num universo que existe dentro de todos nós, mas que é, quase completamente invisível. O mundo microscópico dos capilares. Exato. O material que a gente tem aqui é uma transcrição educacional de histologia e a nossa missão é entender por que esses vasinhos minúsculos, que mal dá para ver, são a base para praticamente tudo no nosso corpo, desde nutrir as células até controlar nossa temperatura. Sem dúvida. Ok, vamos desvendar isso. E é um tema que, assim, à primeira vista parece simples, né? São só tubos, certo? Pois é. Mas a verdade é que a gente está falando de uma das infraestruturas mais sofisticadas da biologia. Se somados os capilares no corpo de um adulto, dariam, sei lá, dezenas de milhares de quilômetros. É uma rede que faria qualquer empresa de logística sentir inveja. E o ponto de partida do nosso material já traz um paradoxo fascinante. A dificuldade enorme de enxergar essa rede gigantesca. Uhum. A fonte destaca que visualizar capilares em cortes de tecido no microscópio é extremamente difícil. Como pode uma coisa tão extensa ser tão elusiva? Então, a resposta está na própria natureza deles. O que já é uma pista da função, sabe? Eles operam sob uma pressão sanguínea muito, muito baixa. Pensa neles não como canos rígidos, mas como mangueiras de jardim bem fininhas e moles, com pouquíssima água passando. Entendi. No momento em que você corta o tecido para análise, a pressão ali dentro some e eles colapsam completamente, ficam achatados, espremidos entre as outras células, e aí fica quase impossível distinguir do resto. É exatamente o que a fonte descreve. Menciona uma imagem, um corte histológico, onde dá para identificar uma pequena artéria de um lado, Certo, a entrada. que seria a entrada da rua, e uma vênula do outro, a saída. Mas todo o emaranhado de capilares que deveria conectar as duas Some. simplesmente some. Você vê o começo e o fim do trajeto, mas o caminho em si vira um fantasma. E o que é fascinante aqui é que essa falha técnica, essa dificuldade de ver, na verdade revela a genialidade do design. Como assim? Essa estrutura delicada, que colapsa tão fácil, é precisamente o que permite a sua função mais importante, a troca de substâncias. A parede de um capilar tem a espessura de uma única célula. Nossa! Precisa ser assim fina e permeável para que o oxigênio e os nutrientes consigam atravessar e chegar nos tecidos. E claro, para o gás carbônico e os resíduos fazerem um caminho inverso. Essa aparente fragilidade é, na verdade, uma especialização funcional de altíssimo nível. Então é por isso que os diagramas, os esquemas são tão cruciais para estudar histologia? Exatamente. Eles não são só uma simplificação para facilitar o aprendizado, são uma ferramenta essencial para enxergar o que a amostra real por natureza esconde da gente. Precisamente. O diagrama nos dá o mapa do metrô, né? Com todas as linhas, as estações, tudo claro. O corte histológico nos mostra a estação na hora do rush, com tudo se sobrepondo, onde é difícil ver o trajeto de cada um. A gente precisa dos dois para entender o sistema. Falando nesse mapa, então, vamos traçar a rota do sangue. A fonte descreve um fluxo bem organizado. O sangue rico em oxigênio chega por uma artéria que vai se ramificando, fica cada vez menor, até virar uma arteríola. Isso. Como uma grande avenida que se transforma numa rua local. E a arteríola é a distribuidora para uma vizinhança específica, digamos. Um conjunto de células que precisa de suprimentos. Exato. É o ponto de entrada para essa microcirculação. A partir daí, o sangue entra no que a fonte chama de cama capilar. Eu gostei dessa descrição. E descreve essa cama como uma rede com muitas conexões e anastomose. A palavra anastomose é chave aqui, né? É fundamental. Significa uma conexão cruzada, uma interligação, não é uma rua de mão única, é mais como, sei lá, um labirinto de vielas interligadas. Um labirinto projetado para máxima eficiência. E o propósito dele é duplo. Primeiro, criar uma área de superfície gigantesca. A gente já falou da extensão, mas a área total de troca é algo em torno de 6.300 metros quadrados. Uau! E segundo, e talvez mais importante, essa rede complexa força o sangue a desacelerar. Muito.
Certo. Numa artéria grande, o sangue flui rápido, mas quando entra nesse labirinto de capilares, a velocidade cai para uma fração de milímetro por segundo. É um ritmo de passeio, sabe? E essa lentidão é proposital. É o tempo necessário para as entregas e coletas serem feitas com calma. O oxigênio e os nutrientes saem do sangue, vão para o fluido intersticial, aquele líquido que banha as células. Uhum. E, ao mesmo tempo, os resíduos do metabolismo celular são recolhidos. Exatamente. Depois dessa pausa para negócios, o sangue, agora com pouco oxigênio, é coletado pelas vênulas pós-capilares. São as ruas de saída que vão se juntando em vênulas maiores e aí começa a viagem de volta para o coração. Certo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a saúde de qualquer órgão depende totalmente da integridade dessa rede. Uma pequena obstrução numa arteríola pode comprometer toda uma vizinhança de células. E isso me faz pensar em condições onde essa rede é afetada. O texto não se aprofunda, mas quando algo dá errado nesse nível micro, as consequências devem ser enormes. São gigantescas. Pensa no diabetes, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue. Ele não é só um número num exame. Ele age quase como uma lixa, danificando quimicamente as paredes delicadas dos capilares. Entendi. Com o tempo, eles ficam mais rígidos, perdem a flexibilidade, começam a vazar, e isso prejudica a entrega de oxigênio. É por isso que os primeiros órgãos a sofrer são justamente os que têm as redes capilares mais densas: os olhos, os rins, os nervos dos pés. O problema sistêmico se manifesta primeiro na microcirculação. Isso muda completamente a perspectiva. Não é uma doença abstrata. É um problema físico, quase mecânico, acontecendo numa escala minúscula. Exato. Agora, o que me parece ainda mais incrível é que esse sistema não é passivo. A fonte descreve mecanismos de controle que o transformam em algo inteligente. Fala em esfíncteres pré-capilares. O nome já sugere uma espécie de válvula, um portão. É a analogia perfeita. São pequenos anéis de músculo liso bem na entrada de certas seções da cama capilar. Eles podem se contrair, fechando o fluxo para aquela área, ou relaxar, permitindo a passagem. O corpo não precisa irrigar todos os trilhões de capilares com intensidade máxima o tempo todo. Seria um desperdício colossal de energia. Então o corpo está o tempo todo fazendo uma triagem de recursos. Ele avalia, ok, o estômago está digerindo, vamos abrir os capilares ali. Os músculos da perna estão em repouso, podemos reduzir o fluxo para eles. É um gerenciamento logístico em tempo real. E a palavra inteligente é a chave porque não é só um comando central. O sistema responde a sinais químicos locais. Certo. A falta de oxigênio ou o acúmulo de ácido lático num músculo durante um exercício, por exemplo, é o que diz quimicamente para os esfíncteres abrirem. É uma automação local, uma resposta direta à necessidade do tecido. Mas espere um pouco, o material cita outro mecanismo que, assim, à primeira vista parece contraintuitivo. A anastomose arteriovenosa. Isso, o bypass. É descrito como um desvio, um atalho, que permite que o sangue passe direto da arteríola para a vênula, pulando completamente a rede de capilares. Exatamente. Mas isso não faz sentido para mim. Quer dizer, a função principal de todo o sistema é a troca de substâncias nos capilares. Criar um atalho que pula a parte mais importante parece um erro de projeto. O que eu não estou entendendo? Sua confusão é totalmente lógica se a gente pensar que a única função do sangue é nutrir. Sim. Mas o sangue tem outras funções, e uma delas é transportar calor. Esse bypass é uma ferramenta genial para uma das nossas funções mais críticas, a termorregulação, o controle da temperatura corporal. E o exemplo que a fonte usa, a pele, é perfeito para ilustrar por que às vezes pular a entrega é a coisa mais importante a se fazer. Certo, a pele. A fonte lembra que a camada mais externa, a epiderme, não tem vasos sanguíneos. Ela é nutrida pela derme, logo abaixo, que tem uma rede vascular imensa. E é nessa rede da derme que essas anastomoses, esses atalhos, são extremamente abundantes. Ok. Agora imagina que você está correndo num dia quente. Seu corpo está gerando uma quantidade enorme de calor. Se você não se livrar desse calor, sua temperatura interna sobe perigosamente. Uma forma de fazer isso é suando,
como a fonte menciona. Certo, a evaporação do suor. Mas há um mecanismo ainda mais poderoso e rápido. E é aí que entram os atalhos. Nessa situação de calor, esses bypasses na derme se abrem completamente. Isso desvia um volume enorme de sangue quente, direto da arteríola para a vasta rede de vênulas que fica bem perto da superfície da pele. A pele, nesse momento, funciona como o radiador de um carro. Que incrível. O sangue quente flui por essa rede superficial e o calor irradia do sangue para a pele e da pele para o ambiente. É um sistema de resfriamento muito eficaz. Entendi. Então o objetivo não é nutrir a pele, é usar a pele como uma interface para se livrar do calor. E para fazer isso rápido, você precisa do maior volume de sangue possível perto da superfície. E o bypass faz isso. Exato. E o contrário também acontece, né? No frio. Exatamente. Quando você está num ambiente frio, a prioridade muda. Agora o objetivo é conservar cada gota de calor. Então esses mesmos canais, as anastomoses, se fecham com força. O sangue é desviado para longe da superfície, circulando mais fundo no corpo para manter os órgãos vitais aquecidos. É incrível pensar nisso. Então, quando eu sinto minhas mãos geladas no inverno, não é só uma reação passiva. Meu corpo está ativamente tomando uma decisão. Vou sacrificar o conforto das mãos para proteger o coração e o cérebro. Exatamente essa lógica. É por isso que nossas mãos, pés, nariz ficam pálidos e frios. O corpo está fechando as comportas da circulação superficial para não perder calor precioso. É uma engenharia biológica elegantíssima. É de uma complexidade absurda, um mecanismo aparentemente simples, abrir e fechar um desvio tem um impacto direto na nossa sobrevivência. E pensar que estudantes da área da saúde precisam saber tudo isso, conectar com o sistema nervoso, com hormônios, o volume de informação deve ser esmagador. É um quebra-cabeça gigantesco. E o desafio para quem está estudando não é só decorar os nomes, tipo esfíncter pré-capilar. O desafio é visualizar como esses sistemas interagem em tempo real. É preciso conectar a histologia, que é a forma, com a fisiologia, a função. E para isso, praticar com questões de casos clínicos é o que transforma o conhecimento em raciocínio. Exato, a prática é tudo. E já que o assunto é ter as ferramentas certas para essa jornada de conectar os pontos, vale a pena conhecer o que a Medicob oferece. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Sem dúvida, uma preparação focada em aplicar o conhecimento otimiza o tempo e a energia que são tão preciosos nessa fase. Com certeza. Bom, voltando à nossa análise. Então, o que tudo isso significa? Fica claro para mim que os capilares são muito mais do que canos passivos. Muito mais. Eles formam uma rede viva, dinâmica, controlada de forma incrivelmente precisa. São a linha de frente da vida celular e, como a gente viu, tem papéis sistêmicos complexos como na termorregulação. Sim. E para fechar, eu deixo um pensamento. A gente focou em como o corpo redireciona o fluxo na pele para controlar a temperatura, que é uma função de sobrevivência bem óbvia. Mas vale a pena pensar que outras funções mais sutis poderiam ser influenciadas por esses microajustes no fluxo sanguíneo. Pense, por exemplo, no fenômeno de corar de vergonha. O rubor. É um redirecionamento maciço e involuntário de sangue para o rosto em resposta a um estímulo puramente emocional. O que isso nos diz sobre a conexão entre nosso estado psicológico e o controle da microcirculação, ou os processos de cicatrização? O corpo precisa orquestrar o aumento do fluxo para trazer células de defesa e depois reduzir esse fluxo à medida que o tecido se reconstrói. Certo. Fica a reflexão. A regulação do fluxo capilar pode ser uma das linguagens mais fundamentais e silenciosas do nosso corpo, ditando tudo, desde a nossa temperatura até, talvez, nossas respostas emocionais.